Olá, uma vez mais estamos aqui com mais um Poderosamente. E hoje no Poderosamente nós vamos abordar aqui a depressão pós-parto e Baby Blue. Maricele Bernini, uma vez mais, na participação do programa, falando sobre esse tema. Satisfação em tê-la aqui. Obrigada, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Depressão pós-parto e Baby Blue. Tem tudo a ver? Tem, Antônio. Então, né, o nascimento de uma criança é um evento tão mágico, tão feliz, né? Numa família, num lar, mas nem sempre é tão feliz assim, né? A gente poderia associar, né, o baby blue com a depressão pós-parto, por quê? Assim que a mulher, né, dá à luz, as questões hormonais nela ficam muito mexidas, né? E esse contexto do nascimento da criança, um novo ser humano inserido dentro desse lar, modifica a rotina dessa mulher, altera as questões do sono, de todo o contexto de vida dela, que por mais que ela se prepare, ela só pode vivenciar tudo isso na prática, né? Que é com o advento do nascimento da criança. Um dado interessante, até para complementando, de cada 4 mulheres, uma tem a depressão pós-parto, segundo o levantamento. Assim, o baby blues é um pouco diferente da depressão pós-parto. Então, assim, como eu ia falando, a maioria das mulheres, se não todas, sofre uma modificação hormonal e no contexto de vida. Então, mais ou menos nas primeiras 2 semanas após o parto, ou seja, né, uns 15 dias depois do parto, até 20 dias, é normal. É natural que ela fique um pouco diferente, um pouco mais irritada, mais deprimida, com alterações do sono, até ela se adaptar com esse bebezinho, né, que começou a fazer parte da vida dela. Esse é o Baby Blue. Esse é o baby blues. E aí, mais ou menos um mês depois que ela começou a ter esses sintomas, se não passar, aí a gente já pensa numa depressão pós-parto, que é o quê? É uma depressão que acontece por causa do parto. Então, o baby blues é até uns 15, 20 dias mais ou menos, e se ultrapassar esses sintomas de depressão, aí a gente já pensa numa depressão pós-parto que tem muito mais sintomas que o baby blues e ela pode perdurar por muito mais tempo. No caso, tem a ocorrência de faixa etária de idade, quando a mulher tem o parto mais tardio, tem alguma coisa a ver ou não? Tem a ver, Antônio, com como era a saúde emocional dessa mulher antes do parto. Não está associado à faixa etária. Obviamente, né, que é no período da vida da mulher onde ela pode ser mãe, né? Mas assim, é importante a gente falar que a depressão pós-parto, ela ainda pode ser diagnosticada 1 ano depois do parto. Então, só para deixar bem claro, baby blues é angústia, irritação, a mulher ela vai se acomodando, ela vai, são menos sintomas, mas perdura até 15 dias depois do parto. Um mês mais ou menos depois do parto, se não passaram os sintomas, aí a gente pensa numa depressão pós-parto. Então, de 4 semanas para frente, até 1 ano, a gente ainda diagnostica a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, qual é o grau que ele pode chegar, essa depressão? Como toda depressão, né, Antônio, se não for tratada, pode virar uma depressão psicótica, que é aquela depressão, né, onde a mãe ela não consegue desenvolver um afeto pela criança. Algumas mães têm pensamentos de machucar a criança. Então, assim, pode ser uma coisa um pouco mais grave e, como toda depressão, precisa ser tratada. Mas é como eu disse, né?
Precisa ter um diagnóstico bem feito, porque às vezes a mulher ela se torna mãe e ela começa a ficar diferente. E as pessoas pensam que é por causa do estresse, por causa do sono, não é só isso, né? Pode ter gerado ali um desequilíbrio químico, né, dos neurotransmissores do cérebro e os hormônios fabricados, né, pelo toda essa questão do parto, do ovário, não voltou a fabricar os hormônios nos níveis normais, tudo isso fazer com que vire uma depressão associado a todo o contexto de mudança brusca de vida. Onde entra aí as pessoas mais próximas, a família nesse contexto? Isso, essa pergunta é extremamente importante porque até um alerta, né, para os homens que quando virem suas esposas, né, um pouco mais irritadas, mais sensíveis, às vezes com choro um pouco mais fácil, com dificuldade em estabelecer um vínculo com a criança, nas primeiras semanas, né, pode não desenvolver um afeto, dificuldade de cuidar, dificuldade que eu digo é não conseguir, não é falta de vontade, é não conseguir. Então, os familiares dessa mulher, né, que está nesse momento pós-parto, é de fundamental importância, porque nem sempre uma pessoa deprimida consegue pedir ajuda, ou ir ao médico ou ao psicólogo sozinho. Então, as pessoas que estão, né, permeando a vida dessa mulher que acabou de ser mãe, é muito importante esse cuidado, por causa disso que eu disse, nem sempre uma pessoa que está deprimida, está angustiada, está com um grau de melancolia um pouco mais aumentado, a pessoa pode não conseguir pedir ajuda. Então é muito importante a ajuda dos amigos, dos familiares, sim. Uma pessoa com depressão, é importante comentar sobre o assunto com essa pessoa? É melhor evitar, deixar que um profissional aborde o assunto? Como é que deve se relacionar com uma pessoa depressiva? Olha, Antônio, assim, a informação correta é sempre muito bem-vinda. Então, sempre deve ser, sim, falado com a pessoa, mas de uma maneira assertiva, e para isso é preciso ir ao encontro dessa pessoa bem informado. Né? Por exemplo, chegar para essa mulher e falar: olha, eu estou percebendo que você está um pouquinho mais deprimida, um pouco mais melancólica, eu estou percebendo um certo grau de angústia. Será que você precisa de uma ajuda com os cuidados do seu bebê? Você quer que eu vá com você ter uma conversa com um psicólogo numa sessão? E o psicólogo vai saber a hora de enviar essa mulher para um psiquiatra, caso seja necessário. Então, tem que falar sim. Porque se quem convive com essa mulher está percebendo que ela está num grau de sofrimento, a pessoa que está vendo isso, ela não pode se calar, porque senão isso vai aumentando e não se cura sozinho, nenhuma depressão se cura sozinha. E ela pode também rejeitar o bebê, né? A criança também, né? Então, nessa depressão que eu falei, né, na depressão psicótica, que é uma depressão pós-parto um pouco mais grave, pode haver uma rejeição, sim. De ela falar: eu não quero ficar perto da criança, eu não estou conseguindo, eu olho para ela, eu tenho a sensação que eu não amo. E isso, Antônio, vem revestido de tanto sofrimento, porque a mulher se sente culpada, porque todo mundo espera que uma mulher que acabou de ser mãe ame o seu filho incondicionalmente, e ela não consegue, então ela não tem culpa. Por se tratar de uma doença, essa mãe precisa de ajuda. Por quê? Para que o sofrimento psíquico dela diminua, para que a culpa dela diminua, para que ela tenha o tratamento adequado, o tratamento psicológico, psiquiátrico, caso necessário, para que não vire uma depressão um pouquinho mais grave, né? Que é essa que eu acabei de falar. Há alguns anos atrás, o termo depressão era algo assim, quase nem muito comentado,
era um tanto depreciativo falar sobre o tema, e hoje a gente vê que se faz necessário e se tornou mais humanizado também a questão do tratamento dos problemas mentais, que a depressão é um dos problemas. Agora, como é que deve ser abordado isso aí no dia a dia das pessoas? Sim, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, a pessoa que tinha um diagnóstico de depressão, ela era tida como um fracasso, alguém que não deu certo na E não tinha vida. classificação também, como tem hoje, né, Marcelo? O Código Internacional das Doenças, que é o CID, ele vai mudando, Antônio. Então, algumas doenças que não tinha classificação hoje tem, e assim, se abrangeu mais, né? Hoje existem diversas classificações de diversos tipos de depressão. Mas, Antônio, é muito importante a gente compreender que depressão é uma doença. Por mais que algumas pessoas ainda, né, por falta de informação, uma certa ignorância, digam que depressão é falta de Deus, falta de fé, que é frescura, que é falta de trabalho. É um absurdo tudo isso, né? Ainda existe, mas graças a Deus, através das informações, das divulgações, né, desse programa que a gente está fazendo aqui, tentando levar as informações, né, para as pessoas. Essas informações, elas estão chegando mais na vida das pessoas. E vale ressaltar também que as pessoas vão poder interagir com a gente também, tá? Né, Marcele? Pode também, através dos comentários aí, fazer questionamento, perguntas e tal. Fiquem à vontade. Isso, questionamentos, comentários, sugestão de temas. Sim. Porque, né, Antônio, qual que é o nosso objetivo, né, com esse bate-papo aqui? Levar informação para as pessoas que às vezes não têm acesso a uma psicoterapia, não conseguem chegar ao consultório psiquiátrico, mas através desse programa, quem sabe a pessoa fala assim, olha, eu estou me identificando com o que a Maricele está falando, estou me identificando, né, com o que o Eu não Antônio estou está no chamado dizendo. beco sem saída. Tem saída para o meu Isso, sofrimento, sim. né, para a minha dor. Antônio, toda doença mental tem tratamento. E quando a gente fala doença mental... E quanto antes, melhor. O problema ser tratado, cuidado. tudo no começo é melhor, né? Como assim, as doenças mentais, elas têm tratamento. Algumas não têm cura, por exemplo, esquizofrenia. Mas a maioria tem cura. E as que não têm cura, têm tratamento para que pessoas tenham uma qualidade de vida boa. Então, tudo depende de uma informação que chega até a pessoa assim, de uma forma bem informada, né? Uma Para que ela possa informação ter uma elaborada. qualidade de vida também, Sim, né? porque, Antônio, muitas pessoas sentem coisas e não sabem o que é. E elas se sentem constrangidas, envergonhadas de falar, mas às vezes num programa desse aqui como o nosso, a pessoa fala, nossa, eu estou sentindo isso, eu não sou a única. Está se identificando com algo que é real, que acontece, né, na vida de milhões de pessoas. Sem sombra de dúvida, são assuntos, eu até gostaria que se alguma coisa mais você quisesse acrescentar, sim, diante principalmente aí dessa questão aí da depressão pós-parto, porque a gente sabe que hoje, como eu disse os números, de cada 4, uma é acometida com esse problema, é um número considerável, né? Sim. Duas considerações importantes, Antônio. A primeira é para os familiares e amigos de pessoas que acabaram de ter filhos. Fica com um alerta, né, para que as pessoas observem o comportamento dessa mulher que acabou de gerar uma vida. Até 15 dias depois do parto, é normal que essa mulher fique um pouco diferente, meio estranha. Passou de 15 dias, já é importante tomar um pouquinho mais de cuidado, oferecer ajuda para ela, porque isso pode sim ser uma depressão pós-parto.
lembrando que a depressão pós-parto, ela começa 1 mês, mais ou menos, após a mulher ter ganho o neném, ou até 1 ano depois de ela ter ganho o neném. E para as mulheres, né, que acabaram de ter filho, que estão em sofrimento emocional, que estão, né, ouvindo o que a gente está falando, não tenha vergonha de pedir ajuda. Todo mundo, em algum momento da vida, precisa de ajuda, seja uma ajuda médica, seja uma ajuda de um psicólogo, né? Então, assim, peça ajuda, porque tem jeito. O que não dá é para ficar em sofrimento emocional achando que isso vai passar sozinho. Se não pode ajudar, pelo menos ouça a pessoa no momento. Se não pode dar uma opinião, pelo menos ouça, né? É importante também, né? Inclusive, né, nas psicoterapias, a gente diz que as pessoas se curam falando. O que a gente não fala, Antônio, vira doença. Então, quando a gente encontra alguém que escuta a gente, é outra coisa. Não sei se já aconteceu com você, alguém te procurou, falou, Antônio, eu estou precisando conversar, e você ficou parado ouvindo e não falou nada. Já. Aí a pessoa falou, ela chorou, aí ela Agradecer, falou, obrigada, Antônio, e você ouviu, você emprestou o seu colo, você emprestou o seu ouvido, você acolheu o sofrimento da pessoa, porque nada melhor do que olho no olho, né? Aí, obrigado a você Eu por que mais agradeço. esta participação. E nós voltaremos na próxima semana. E a você que nos acompanhou, obrigado pela companhia. Na próxima semana, aqui estaremos, neste mesmo canal, em mais um Poderosamente.